Olá, meu nome é Rainerson Israel, sou pastor da Igreja Batista Casa Viva e também professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e recebi essa incumbência, essa honra de poder compartilhar desse tema tão importante, igreja relevante para o Be Kingdom. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu quero agradecer aqui a equipe técnica do Be Kingdom, ao Elan, que fez esse convite, esse precioso convite de ser parte deste tempo com vocês. O tema que foi me dado é Igreja Relevante. Eu gostaria de ler a palavra de Deus com você, Atos capítulo 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pense só, este é o grande reflexo, a grande imagem de uma igreja relevante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz o verso 43: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu queria orar com você e pedir a Deus que Ele fale aos nossos corações e nos dirija também neste assunto que é tão importante: como ser uma igreja relevante, como viver uma igreja relevante. Esse tema é importante para você que está me ouvindo, é importante para a sua igreja, cada líder da sua igreja, para o seu pastor. Então o meu pedido é que você divulgue isso, que você espalhe a semente da palavra de Deus. A minha intenção aqui não é palavras humanas que saiam do meu coração, mas expor a Sagrada Escritura e perceber nela as características desta igreja relevante. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento e vamos conversar com Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Be Kingdom, pela vida do Elan, de toda a equipe que tem trabalhado, de todas as equipes que estão se formando nesse país. Eu peço a Deus que a Tua glória seja revelada através destes e que tudo isso, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, Deus, nesse momento. Cuide dessa exposição, que a Tua palavra, ó Deus, nos oriente e faça frutificar em nossos corações dons extraordinários, Deus, fruto do Espírito e paixão pelo Teu reino e pelo Teu Evangelho, no nome de Jesus, amém. O que é ser igreja? Eu diria, o que é ser igreja relevante? Eu perguntaria. Ser igreja, talvez muitos podem construir um templo, somar alguns tijolos com cimento, colocar uma insígnia, uma cruz e dizer igreja. Hoje muitos constroem igrejas, muitos estabelecem nomes, e eu olho com muita simpatia, com muito otimismo esse crescimento da igreja. Eu tenho uma alegria muito grande de ver igrejas sendo plantadas, mas a grande pergunta que nós precisamos fazer hoje, enquanto membros de uma igreja, enquanto líderes de pequenos grupos, células, enquanto pastores de igreja, enquanto plantadores de igreja, é se o que realmente estamos vivendo nas nossas igrejas, nas plantações das nossas igrejas, tem sido relevante. Isso é importante porque construir um templo físico todos podem fazer. Qualquer pessoa é capaz de juntar alguns tijolos, colocar cimento, colocar uma insígnia, um púlpito, cadeiras e construir uma igreja física. Mas o que nós queremos não é construir uma igreja física, é ser uma igreja relevante.
E para ser uma igreja relevante, queridos irmãos e irmãs, eu tenho vivido muito isso, eu diria, na pele, porque eu estou num tempo de plantação de igreja. Estamos plantando uma igreja em Itaipava, estamos plantando uma igreja no Recreio dos Bandeirantes. Tenho vivido muito isso, essas perguntas elas sempre me incomodam. Será que eu tenho sido com os meus irmãos uma igreja relevante? Será que eu tenho sido lá em Itaipava com os meus irmãos, com outros líderes, uma igreja relevante? Será que eu tenho sido com os meus irmãos, com os pastores, uma igreja relevante no Recreio dos Bandeirantes? Essa pergunta ela tem que te incomodar, ela tem que te acordar de madrugada. Ela precisa fazer você acordar, ler a Escritura e viver o que a Escritura diz. Aqui em Atos dos Apóstolos nós temos o reflexo de uma igreja relevante. Nós temos uma perfeita imagem de uma igreja que fez diferença. Aliás, as nossas raízes estão nesta igreja. E eu te digo, não era uma igreja perfeita, era uma igreja com os seus problemas. Atos 6 é uma prova contundente disso. A distribuição diária dos mantimentos teve um problema na igreja de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos precisaram se juntar, se reunir e estabelecer o corpo diaconal. O diaconato ele foi estabelecido em função de um problema na divisão que não era igualitária daqueles bens que eram colocados aos pés dos apóstolos, daqueles mantimentos, e ali não havia um problema da divisão que não era igualitária. Então os apóstolos se assentaram à mesa e juntos decidiram para a construção, para o estabelecimento do corpo diaconal, que foi um corpo da igreja que estava ali cuidando das coisas também importantes do reino de Deus. Os apóstolos disseram: nós vamos cuidar da pregação da palavra e das orações. E esses diáconos cheios do Espírito Santo, Filipe, por exemplo, foi um diácono, Estevão, o primeiro mártir, também um diácono. Esses homens cheios do Espírito Santo, de bom caráter, então receberam a incumbência de dividir de forma igualitária aqueles bens que chegavam aos pés dos apóstolos. As imperfeições da igreja em Samaria, da igreja que foi desenvolvendo lá, por exemplo, em Filipos, Atos 16. Queridos, nunca a igreja de Jesus foi uma igreja perfeita. A igreja de Jesus sempre foi recebendo ao longo dos séculos aperfeiçoamentos. Então veja, você não é uma igreja perfeita, você é uma igreja que está sendo forjada pelas mãos do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui em Atos 2, diante desta igreja também com suas imperfeições, nós temos, eu diria assim, vindo à superfície, qualidades, eu diria, importantes, qualidades inatacáveis que toda igreja relevante precisa viver para ser relevante, para ser uma igreja que impacta a sua sociedade, o seu tempo, o seu bairro. Se você quer ser uma igreja relevante, se você quer viver com seus irmãos uma igreja relevante, preste bem atenção nas características dessa igreja imperfeita de Atos dos Apóstolos. Uma primeira característica que eu ressaltaria é a perseverança dessa igreja na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam. Essa expressão, ela significa essa luta diária, essa luta que os apóstolos, que aqueles que iam sendo salvos pela pregação do Evangelho de Jesus, tinham diante dos desafios da vida, diante dos desafios do seu tempo, diante dos desafios de sua sociedade. Não pense você que a igreja de Atos vivia num paraíso, não. Essa igreja viveu profundas perseguições. Estevão, o primeiro mártir, é uma prova cabal disso. Em Atos 7 nós temos a execução de Estevão, que morreu apedrejado por pregar o Evangelho de Jesus e não negociar a palavra de Deus. Diante de cenários hostis, de uma sociedade que persegue, diante dos desafios daquele tempo e do nosso tempo, nós precisamos entender que isto é uma luta diária,
perseverar é uma luta que fazemos todos os dias. Todos os dias. Eu e você somos igreja. Nós temos que perseverar todos os dias para vivermos essas características que nos tornam uma igreja relevante. E a primeira característica desta perseverança é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Isso é fundamental, queridos. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: pregue a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não, porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres que eles forjarão, que eles construirão com suas próprias mãos. Percebam só, queridos, estamos vivendo tempos líquidos, há uma deterioração da verdade, os fundamentos estão se desfazendo, e nós precisamos entender que este desafio pós-moderno, este desafio deste mundo líquido, hipermoderno, dependendo do sociólogo que você usa para descrever esse tempo, esse desafio que nós temos de pregar a palavra, que era o desafio dos apóstolos, esta característica pode então nos apontar a nossa relevância ou não. Esses são os nossos cenários. Aqueles eram os cenários dos apóstolos que foram instruídos diretamente por Jesus. A palavra de Deus diz em Atos 2,42 que aquela igreja que nasceu de Jesus, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na solidez das verdades que nasceram em Jesus. Aqueles apóstolos perseguiam diariamente, lutavam diariamente para viverem as verdades de Cristo Jesus. Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos aprender com a igreja de Atos. Nós precisamos aprender com as igrejas neotestamentárias o amor, a paixão que eles nutriam pelas sagradas letras. Paulo disse: prega a palavra. Veja, ele está no momento, eu diria, final de sua vida, dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele já sentia em sua pele o sopro da finitude, do seu próprio fim, e mesmo diante da exposição, da aproximação que ele fazia da morte, ele não hesitou em dizer ao seu discípulo amado: pregue a palavra, porque eles não vão suportar a sã doutrina. Isso se tornará para eles coceira, enfado, eles vão se cercar de mestres segundo o seu bel prazer. Essa experiência de Paulo, Timóteo, das igrejas neotestamentárias mostram que nós precisamos ter um prazer enorme pela palavra de Deus. Nós precisamos alicerçar todos os pés da igreja na Sagrada Escritura. Queridos irmãos, é entristecedor o que a gente observa em muitas realidades, como algumas igrejas têm se distanciado da sã doutrina. Hoje temos treinamentos, temos coaching, temos metas, temos tantas mercadologias, os nossos púlpitos têm se tornado vazios de escritura, vazios de teologia, vazios de espiritualidade. Nós estamos pregando sermões que os apóstolos não pregaram. Faça um exercício para a sua vida. Pegue o sermão de Pedro, pegue os sermões de Pedro, todos aqueles sermões que Pedro pregou. Vá lá em Atos 2, vá em Atos 10, analise o sermão de Estevão em Atos 7, analise os sermões do apóstolo Paulo, analise, faça você esse exercício. Pegue lá as páginas de Atos dos Apóstolos e compare os sermões dos apóstolos com os sermões que estão sendo pregados hoje no século 21. Há uma deterioração da palavra de Deus. Agora, preste bem atenção. Paulo, quando viu que a sua igreja na Galácia, a igreja que ele mesmo fundou, estava sendo invadida pelo anti-evangelho das obras,
dos intrusos legalistas que entraram na Galácia para destruírem o evangelho pregado, proclamado naquela cidade, ele perguntou aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Paulo estava admirado de ver como os cristãos da Galácia estavam deixando em tão pouco tempo, queridos irmãos, em tão pouco tempo, as verdades basilares do reino de Deus. Ele precisou pregar, proclamar com contundência a justificação por meio da fé, a justificação pela fé. Aliás, já disseram os antigos protestantes: se você arranca a justificação pela fé, não sobra igreja. Do outro lado, não sobra igreja. Paulo precisou refutar a heresia na Galácia e ressaltar com verdade, com força, com paixão, pela doutrina dos apóstolos, a justificação pela fé não é por meio das obras da lei, é por meio da fé em Cristo Jesus. Aos Colossenses, por exemplo, aquela heresia que era uma espécie de amálgama de esoterismo judaico, de religiões pagãs, que colocava seres intermediários entre Deus e a humanidade, Paulo precisou mostrar a supremacia de Cristo Jesus em Colossenses capítulo 1, do 13 em diante. Preste bem atenção, para que a sua igreja seja relevante. Não são técnicas de treinamento, coach, não, de visões de igreja. Para que a sua igreja seja relevante, você precisa ter uma igreja fundamentada na Sagrada Escritura, na doutrina dos apóstolos, e perseveravam, diz Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro aspecto e muito importante para abordarmos. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos e deram com grande ímpeto contra aquela casa, porém ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Preste bem atenção, só a palavra de Deus, só a Escritura Sagrada pode tornar a sua igreja relevante. Se o seu púlpito não é cristocêntrico, se o seu púlpito não é bíblico, arrependa hoje no pó e na cinza. Não serão técnicas de coach, não serão técnicas empresariais que tornarão a sua igreja relevante. Você pode até fazer a sua igreja crescer, e parabéns por isso, mas não é porque ela tem um grande número de pessoas que ela é realmente relevante. A igreja evangélica no Brasil é muito grande. A pergunta é: ela é relevante? Os que se autoafirmam cristãos do país, mais de 90%, será que os cristãos nesse país são relevantes? Quais são os impactos dessa relevância na sociedade, na diminuição do tráfico de drogas, na diminuição da prostituição, na diminuição da corrupção, na diminuição dos problemas sérios da nossa sociedade? Será que o crescimento numérico da igreja evangélica tem repercutido na sociedade? Será que os movimentos espalhados de avivamento no país têm transformado a sociedade? Lembre-se, os grandes despertamentos na história da igreja cristã tiveram como consequências naturais mudanças na sociedade. Então veja só, qual é o fundamento primeiro, eu diria, de uma igreja relevante? Sagrada Escritura. Que o seu púlpito seja cristocêntrico, que os seus pequenos grupos, que suas células sejam cristocêntricas, que o seu púlpito seja bíblico, que suas células, que seus pequenos grupos sejam bíblicos. Eu já ouvi muito isso: não, célula não é lugar de aprofundarmos na Escritura, célula é lugar de a gente fazer boas amizades. Também os pequenos grupos, as células, são sim o lugar de amizades, de bons relacionamentos,
Mas lembre-se, célula, pequeno grupo é um lugar de relacionamentos em torno da Escritura. O fundamento da conversa é a Escritura. O fundamento do seu relacionamento com o outro é a Escritura. Então prepare bem o roteiro da sua célula. Prepare bem o roteiro do seu pequeno grupo. Que ele seja bíblico, que ele seja consistente. Não é para provocar discussões teológicas que ninguém resolveu. Armínio, Calvino, eles não resolveram. Agostinho, Pelágio não resolveram. Calvino, Armínio não resolveram. Não vai ser você num pequeno grupo que vai resolver esses problemas milenares da teologia cristã. Não é sobre isso, mas é sobre o seu pequeno grupo ser relevante. É sobre o seu pequeno grupo ser também um convite para que aqueles que se ajuntam nele se aprofundem na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é alimento. Uma segunda característica que eu ressaltaria nesta perseverança daqueles que compuseram a primeira igreja é comunhão, partir do pão. E eu quero chamar aqui de experiência à mesa. Meus irmãos, minhas irmãs, igrejas hierárquicas são igrejas frias, cinzas e sem relevância. Elas podem até crescer numericamente, mas eu continuo insistindo: igrejas hierárquicas são frias, são cinzas, são unilaterais e não oferecem aquilo que Jesus ofereceu aos seus discípulos. A gente vê isso, infelizmente, até dentro da igreja evangélica. Eu falo isso de dentro, viu, irmãos? Irmãos e irmãs, eu estou dentro de uma igreja. Eu respiro todos os dias essa igreja. Eu nunca deixei a igreja, nunca. Eu falo de dentro e eu posso falar categoricamente. Uma das coisas mais lindas, eu diria, do próprio protestantismo, esse movimento do século XVI que trouxe tantas coisas especiais, é a ideia do sacerdócio universal. Essa ideia do sacerdócio universal, ela pode ser, eu diria, traduzida nessa experiência à mesa. O que Jesus fez com os discípulos? Ele partia o pão, ele tinha comunhão com os seus discípulos, ele lavava os pés dos discípulos. Olha o contraste entre a posição de Jesus, as atitudes de Jesus e a posição de muitos líderes religiosos nesse tempo, que são hierárquicos, frios, afastados das ovelhas de Cristo. A experiência cristã é uma experiência que começa na mesa, à mesa. Lá em Lucas 24 há uma passagem curiosa, 2 discípulos, anônimos, um é Cleopas, mas um nome, eu diria, desconhecido, aparecendo só ali em Lucas 24. Eles estão se distanciando de Jerusalém, que eram as terras em que o Espírito Santo desceria e encheria a igreja. Eles estão indo para Emaús, 13 quilômetros distantes da cidade de Jerusalém, e os seus rostos estavam sombrios, eles estavam tristes. O ressuscitado aparece no caminho daqueles discípulos, e ele começa a perguntar: por que vocês estão tristes? Você é o único forasteiro em Israel que não sabe das últimas coisas que aconteceram? Quais coisas são essas? Jesus estava provocando aquele diálogo. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e palavras, como ele foi assassinado na cruz. Eles estavam tristes. Jesus caminhou com eles até a cidade de Emaús, até aquela vila, aquele vilarejo chamado Emaús. Fez como que fosse embora, mas os discípulos o convidaram para que se hospedassem com eles. E aí Jesus repartiu o pão, e aqueles olhos que estavam cerrados foram abertos. Perceba, Jesus expôs todos os profetas, Moisés, e os olhos daqueles discípulos ainda estavam cerrados, mas quando ele partiu o pão, os olhos daqueles discípulos foram abertos, as escamas caíram, e eles viram que aquele que com eles caminhara era o próprio Jesus e ressuscitado. Queridos e queridas, queridos irmãos e irmãs, a experiência cristã se faz à mesa. Quebre esse tom hierárquico da sua igreja,
Quebre essa distância que você fez de você com os seus liderados, de você com as ovelhas de Cristo Jesus. Quebre isso, quebre essa distância. Traga essas pessoas para a sua casa, traga essas pessoas para a mesa de um café. Viva vida na vida com estes. Quebre essa loucura, se arrependa também no pó e na cinza. Lembre-se que essas ovelhas são ovelhas de Cristo, e lembre-se também que você é uma ovelha de Cristo. Você não se distingue delas. O pastor supremo é Jesus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é o supremo pastor, ele é o pastor de João 10, o pastor perfeito que dá a sua vida por suas ovelhas. Ele é o pastor dos Salmos 23. Quebre isso, viva isso, estabeleça pequenos grupos em que os facilitadores, em que os líderes, em que os pastores espalhados nesses pequenos grupos não nutram arrogância, não nutram prepotência. Quantas vezes a gente sabe de realidades que são assim, se você for namorar, você tem que me avisar, eu tenho que autorizar. Que é isso? Quebre isso aí, pelo amor de Deus. Não viva essa loucura, não se adoeça nessa loucura. Preste bem atenção no que os evangelhos expõem. Evangelho é isso, é essa mesa, essa experiência da mesa, é tomar um café, é experimentar, é comer um pão, é partir um pão, e é viver essa vida juntos, como iguais, como ovelhas de Cristo Jesus. É absorver junto, nesta mesma experiência da mesa, a experiência de Cristo Jesus, as verdades de Cristo Jesus. Discipule pessoas para que elas sejam a imagem de Jesus na mesa. Faça encontros, almoços, churrascos, invente, esteja com as pessoas na mesa e mostre para elas que liderança é liderança servidora. A liderança relevante é aquela que se coloca a sua toalha, o seu balde, e começa a lavar os pés, porque Jesus fez assim. Se Ele é mestre e Senhor de tudo e fez isso, como nós não poderíamos fazer da mesma forma? Deus nos chamou para essa percepção de que a relevância de uma igreja acontece na mesa, acontece à mesa, e espalhe isso. Que os seus irmãos e irmãs ali na sua igreja aprendam o valor da mesa e espalhem o evangelho em sua comunidade, em sua rua, em seu condomínio, convidando para uma refeição. Faz uma broa bonita, faz uma canjiquinha com costelinha, faz uma boa feijoada, faz um churrasco, convida o seu vizinho, traga esse vizinho para mais perto, apresente para ele um evangelho menos hierárquico, menos frio, menos televisivo. Apresente a ele um evangelho prático, cotidiano. Isso aqui, essa experiência à mesa. Os discípulos fizeram isso. Os discípulos de Jesus construíram igrejas nas casas. Isso é que me impressiona em Atos dos Apóstolos. Não tinham templos estratosféricos, romanos, góticos, nada disso. As igrejas foram construídas nas casas. E até hoje, quantas igrejas foram plantadas numa garagem de uma casa? Quantas igrejas foram plantadas num espaço emprestado de uma escola? Quantas igrejas? Eu estou vivendo isso, queridos. A nossa igreja em Itaipava começou num lugar emprestado de uma fazenda. A nossa igreja no Recreio dos Bandeirantes ainda usa a quadra de uma escola que foi cedida para a gente. Igreja se faz nas casas, através de pequenos grupos, através de células. Não abra mão disso. Você tem lá o seu grande ajuntamento no domingo, a grande celebração, o grande culto, mas não se esqueça da importância da fé espalhada nas casas, de casa em casa. Eu não estou aqui falando de um modelo XYZ, eu nem me interesso por isso, eu já estudei tantos modelos como esse, mas deixa eu te falar, o mais importante é que você estimule a sua igreja a experimentar a glória de Deus nas casas. Já teve tantos nomes,
Culto no Lar, NDE, quantas coisas, quantos nomes que nós já colocamos, estigmatizamos. Não importa se é célula, pequeno grupo multiplicador, não importa. Viva essa realidade do Evangelho nas casas. Uma terceira e última característica desta igreja, que me mostra a sua relevância e que nos fará também relevantes se nós vivermos, é a oração. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão, mas eles também perseveravam nas orações. Eu me lembro que, quando adolescente, eu participava da Madrugada do Carinho e nós saíamos. Eu morava em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro, e lá em Belo Horizonte nós temos a primeira igreja batista de Belo Horizonte, que hoje está sendo pastoreada pelo pastor Juan Nossi, que é um grande homem de Deus, junto com sua esposa Keila e seus filhos. Mas lá no templo da primeira igreja batista nós nos reuníamos antes da madrugada com carinho. E lá nós orávamos, adorávamos ao Senhor, e depois disso a gente passava a madrugada inteira evangelizando dependentes químicos, prostitutas, travestis, transexuais. Era um trabalho muito relevante da Convenção Batista Mineira. E lá no templo da primeira igreja, não sei se hoje é assim, tinham frases espalhadas nos corredores, e uma frase eu destaco. Uma frase que dizia assim: a igreja de Atos dos Apóstolos orava 10 dias, pregava 10 minutos e 3.000 almas se convertiam. Hoje a igreja prega 10 dias, ora 10 minutos e 3 almas se convertem. Eu não quero trazer parâmetros numéricos que acabam inviabilizando a lógica do reino, a alegria de ser reino de Deus. Mas é importante que você perceba que a oração é fundamental para mim e para você. Para mim e para você. E eu posso te dizer, irmãos, como que confessando aqui também, todos nós, e eu me incluo nesse todos nós, por vezes enfrentamos sérias dificuldades neste quesito aqui, nesta dimensão da vida espiritual, oração. E Deus, nesses últimos tempos, Ele tem me convocado para a importância da oração na vida da igreja. Espalhe isso nos pequenos grupos. Comece na sua vida essa transformação. Comece entendendo que não é pela força das suas mãos, não é pela força de suas técnicas, não é porque você leu vários livros de diferentes visões, de diferentes técnicas administrativas, de diferentes técnicas de plantação, de modelos importados. Não é por causa disso. Tudo isso pode ser muito bom para você, sem problema nenhum. Não quero criticar nenhum desses modelos, mas nenhum deles presta sem oração. Nenhum deles vai tornar a sua igreja relevante sem oração. Por isso, espalhe o movimento de oração na sua igreja. Não deixe de viver na sua vida pessoal a oração. Não deixe de orar. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso, pão nosso. Este Pai que é de todos nós, esse pão que é de todos nós, Ele nos ensinou. Espalhe esse momento que está lá no seu quarto, o seu quarto de guerra, que o seu quarto seja inflamado, que o seu carro seja inflamado. Hoje eu estava indo para Caxias visitar um grande amigo da nossa igreja, o pastor Francisco, e eu fui orando. E como é bom esses deslocamentos que às vezes fazemos de 30, 35 minutos, às vezes 40 minutos, e a gente, ao invés de passar olhando para a linha amarela, olhando para a linha vermelha, olhando para não sei o que, a gente passa orando, a gente passa adorando. Sabe o que eu tenho feito ultimamente também? Todo mundo precisa praticar um exercício físico, andar 30 minutos, correr 30 minutos. Eu tenho feito isso. Eu vou para a esteira, fico lá 30 minutos caminhando, 30 minutos correndo, e eu fico orando,
coloco um louvor e começo a adorar a Deus, começo a pedir a presença dEle, pedir a força do Espírito Santo de Deus para que eu consiga vencer os pecados, porque todos nós precisamos, não com as nossas mãos, vencer os pecados, vencer as nossas fragilidades, vencer os nossos vícios. E para vencer os nossos vícios, vencer os nossos pecados, as nossas imperfeições, nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos consolando, nos exortando, nos chamando para algo a mais, para momentos ainda mais profundos. Não dispense isso da sua agenda, por favor. É importante que você persevere na Escritura. O seu púlpito precisa ser cristocêntrico, ele precisa ser bíblico, ele precisa ser expositivo, verso a verso. Não permita que às vezes o tema roube de você a centralidade das Escrituras. Exponha as Escrituras tal como ela é. Não é sobre você, não é sobre o que você pensa, não é sobre o filósofo de estimação que você tem, não é sobre romancistas, não é sobre grandes intelectuais, sociólogos, políticos, economistas, é sobre o Evangelho. O seu arcabouço é o Evangelho, o seu fundamento é o Evangelho, é a doutrina dos apóstolos. Claro que você pode dialogar com grandes economistas, pode dialogar com grandes filósofos, grandes romancistas, mas lembre-se, o seu suprimento, o seu alimento é a palavra, o seu único fundamento é a Sagrada Escritura. Qualquer pregador, qualquer teólogo que comece questionando a Escritura, eu já varro daqueles que me influenciam, já passo a não ouvir, não presta para mim. Um bom teólogo, um bom pastor já começa afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, que transformou a sua vida, a minha, a nossa vida. Uma segunda coisa importante para que a sua igreja seja relevante, para que nós, igreja de Jesus, sejamos relevantes, é que além da doutrina dos apóstolos, temos que viver a comunhão, partir do pão, a experiência à mesa, repartir o pão, trocar os cálices de vinho, o pão, o vinho que simbolizam o sacrifício de Cristo, a experiência à mesa, a Eucaristia, o dar graças com o meu irmão, com a minha irmã. Esta mesa tem que ser símbolo de todo o nosso trabalho, é trabalhar de fato intimidade, confissão de pecados uns aos outros, é ter a proteção dentro da igreja local, é saber que somos comunhão, que somos irmãos, que o seu dom somado com o meu dom, somado com o dom do Elan, forma a igreja de Jesus. Os dons dados pelo Espírito Santo de Deus são dons para a edificação da igreja. Então a gente recebe o dom para edificar a igreja. Então partilhamos dons, partilhamos o pão, partilhamos o vinho que simbolizam o sacrifício de Cristo Jesus, partilhamos o bom churrasco, partilhamos uma canjiquinha com costelinha, partilhamos a broa, partilhamos um bom café, porque as boas experiências da igreja, as boas experiências da Escritura se fazem à mesa. Desenvolva pequenos grupos, estimule pequenos grupos, aprenda sobre os pequenos grupos e espalhe os pequenos grupos na sua cidade, no seu bairro, em nome de Jesus. E nunca se esqueça deste último detalhe, do mais importante detalhe, da mais importante característica, a oração. Temos que ser aquela igreja primitiva que orava 10 dias, pregava 10 minutos e via com os próprios olhos milhares de vidas sendo transformadas por Cristo Jesus. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Te convido a ver de novo esse vídeo, a assistir de novo esse vídeo e a espalhar na sua igreja, para o seu pequeno grupo, na sua formação também, na formação dos seus líderes. Vamos espalhar igreja relevante, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.
Bom, é uma pergunta que eu faço de surpresa para todos os convidados, e você, provavelmente o mais especial deles, porque é o meu pastor, e essa pergunta tem tudo a ver com pastoreio e discípulo. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo no final de sua vida, mostrando o desejo do coração de um pastor ou seu discípulo, de um líder implantador para aquele que seria o legado de uma liderança na igreja. Se esse vídeo fosse o seu último vídeo, se você tivesse agora 10 minutos para dar suas últimas palavras, assim como Paulo fez a Timóteo, uma carta oral escrita de um líder com toda a sua experiência, a mim, que sou seu liderado, também líder, que vem desenvolvendo esse trabalho aqui. Quais seriam as suas palavras, essa carta escrita de pastor Hanson ao seu discípulo? Eu diria assim: Elan, viva, posso olhar para cá? Viva a vida de Jesus. Viva a vida de Jesus. Há muitas experiências difíceis que a gente percebe em tantos cenários, em tantos metros quadrados espalhados. Eu vou dizer do nosso país porque é a nossa experiência. E quando eu disse que a hierarquia às vezes ela é fria, ela é cinza, ela é sem vida, porque eu creio muito nisso. Eu creio numa liderança que partilha a vida. Eu creio numa liderança que quebra os degraus, que quebra as distâncias, que quebra as hierarquias e corre como o pai do filho pródigo. Eu diria para você assim: Elan, continue a sua caminhada, mas entenda que a sua caminhada é para a glória de Cristo Jesus. Os teólogos reformados, eles me influenciam muito, porque eles ressaltam, ainda que eu não seja calvinista, eles ressaltam de maneira muito contundente. Eu digo que isso talvez seja uma das coisas mais lindas que a teologia reformada tem para dizer para o mundo inteiro: faça tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa experiência de fazer tudo para a glória de Deus, ela arranca de nós essa loucura que a gente vive nesse tempo, essa loucura desenfreada, que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço, essa loucura que tem trazido doenças neuronais, depressão, burnout para tantos líderes, inclusive das igrejas. Essa obsessão de pink o cérebro: eu vou dominar o mundo. Você não vai dominar o mundo. Você não vai dominar o mundo. Se contente em impactar a vida da pessoa que está do seu lado. Se contente em ser um bom marido para a sua esposa, em ser um pai relevante para os seus filhos, em ser um bom vizinho para aquele seu condômino. Contente em ser relevante para aquela pessoa que está no seu PG, que está na sua célula, que precisa de oração. Às vezes a gente quer impactar o mundo, Elan, e todos que vão ouvir essa ministração, mas a gente não consegue visitar ninguém no hospital. A gente quer impactar o mundo, mas a gente não sai de madrugada evangelizando ninguém. A gente quer impactar o mundo, a gente quer impactar a África, porque a África está longe. E o vizinho que está perto de mim a alguns metros, eu não consigo sorrir para ele, eu não consigo cumprimentá-lo, eu não consigo oferecer um presente para ele, uma broa para ele. Estou insistindo na broa, acho que eu gosto de broa. Então, quantas pessoas que querem impactar o globo terrestre, aquela mentalidade obsessiva, compulsiva. Largue isso, isso traz doença, isso te adoece. Isso faz você ter atributos que você não tem. Você não é onipresente, você não é onisciente, você não é onipotente, você não é eterno, você não é imortal, você não é invisível, você não possui esses atributos, você não é Deus. Você é gente. Seja gente. Para ser gente, você tem que aprender a ser relevante com quem está próximo de você. Daí Deus, então, vai fazer de você mais relevante em outras áreas. Então quebre essa obsessão hierárquica, fria, essas coisas que às vezes a gente se enfeitiça por elas. Isso é feitiçaria, isso é
feitiçaria. Viva o que Jesus viveu. Ao invés de ele se distanciar, ele se encarnou. Ele assumiu os aspectos humanos, ele assumiu o corpo humano, ele assumiu a alma humana, a completude humana. Ele sentiu a dor humana, ele sentiu a fome, a sede humana, ele sentiu a tristeza mortal humana, ele sentiu o abandono teológico, cósmico na cruz do Calvário. Ele sentiu tudo isso na própria pele para se aproximar da gente, para que o seu corpo fosse tocado pelo nosso corpo, para que os nossos corpos fossem tocados pelo corpo dele. A primeira carta de João diz aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos apalparam. Quebre essas hierarquias. Jesus desceu os degraus, e tem muitos líderes subindo os degraus: apóstolo, pai apóstolo, patriarca, quarta pessoa da Trindade. Isso é blasfêmia, isso é idolatria, isso é vício de si mesmo. Isso é se enfeitiçar vendo a sua própria imagem refletida no espelho. Isso é narcisismo. Largue isso. Viva a vida e a simplicidade do Evangelho, a beleza do Evangelho, que Jesus foi lá, caminhou com os seus. Eu estou falando isso aqui para o Elan, mas eu estou pensando em mim, eu estou pensando em todos vocês. Pelo amor de Deus, isso é para você também, isso é para mim, porque essa síndrome da putinização, de Putin, essa loucura de querer dominar o mundo, quer dizer, a Rússia já tem tanto território, eu preciso de mais território. Essa maluquice às vezes reverbera em nós. Largue essa postura, pinte o cérebro, largue Putin, largue essa putinização da sua alma, viva o Evangelho, viva Cristo Jesus, viva a simplicidade da mesa, das refeições. Deixe que a glória de Deus seja vista, faça tudo para a glória de Deus. Se você está comendo, faça para a glória de Deus. Se você está bebendo, faça para a glória de Deus. Se você está jogando bola, faça para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Claro. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida do Elan, da equipe do Big Kingdom que está espalhada, tantas pessoas que hoje já estão participando desse movimento. Que no nome de Jesus, Deus, o Senhor nos ensine a ter o coração de Jesus, a ter os sentimentos de Jesus, o qual não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo-se, assemelhando a nós servos. E por isso o Senhor o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra confessem como o Senhor, exaltem como o Senhor, proclamem como o Senhor. Que as nossas línguas, Senhor, confessem Jesus como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a minha vida seja para a Tua glória, que a vida do Elan seja para a Tua glória, que a vida de todos que estão neste movimento tão lindo de expansão, de impacto em igrejas, que as nossas vidas sejam para a Tua glória, no nome de Jesus, amém.